Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. E os cânticos dessa noite foram maravilhosos, como sempre. E todos eles com uma mensagem da ressurreição de Jesus. E a Páscoa, ela realmente nos traz a lembrança, basicamente, de duas coisas: libertação e esperança. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. E hoje nós vamos falar, eu quero que você preste atenção, portas que foram abertas, por causa da ressurreição de Jesus. Algumas portas se abriram para nós após a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Em reverência ao grande, eterno e soberano Deus, se coloque de pé e vamos ler. Eu estou achando muito bom a abertura dos cultos com leitura bíblica bem longa, porque é isso, a igreja tem que ser bíblica. Aqui o papel da igreja é esse: exaltar, glorificar o nome do Senhor, e nós somos guiados, orientados. Cristo é o cabeça da nossa igreja. A ressurreição. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1 até o 8. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Querido Senhor, nós estamos diante de Ti nesta noite. O Senhor merece todo o nosso louvor e estamos aqui para prestarmos a Ti toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Queremos expressar nossa gratidão, grande Deus, por esse dia de domingo de Páscoa, que lembramos, como já disse o Teu Filho, não é um mito, foi um fato real, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Hoje Ele está ao lado do Pai, intercede por nós. Somos um povo que temos esperança. Somos um povo que sabemos para onde iremos. Iremos morar com Cristo eternamente, quando chegar a vez de cada um, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Pai querido, que o Teu Espírito continue nos abençoando. Como foi lindo o período de louvor desta igreja, a história de fé da Tua irmã, da Tua filha, a irmã Kátia, e agora esse momento de reflexão bíblica. Obrigado pelas pessoas que estão aqui presentes. Que Teu Espírito continue falando a cada um. Em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém e amém. Amém? Podeis sentar. A Páscoa, celebração da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Celebramos porque o Senhor consumou a obra da redenção.
ele numa cruz, pagou um alto preço, mas após tudo aquilo consumado, ressuscitou, hoje está no céu com o seu Pai, ao lado do Pai, e intercede por nós. É um momento muito importante e que une as famílias, como o Natal. É uma época muito maravilhosa, a época do Natal, que une a família, a Páscoa também, mas precisamos de estarmos atentos para fazermos as reflexões verdadeiras, principalmente da Páscoa. Não é só uma reunião de família com comes e bebes, a comunhão, mas precisamos lembrar daquilo que realmente a Páscoa representa para o povo de Deus. A irmã Núbia diz que para a escola pública, para as crianças, a melhor maneira de explicar é a morte e a ressurreição de Jesus. Páscoa é isso. A ressurreição de Jesus abriu algumas portas para nós. Para você, eu, todos nós temos portas que foram abertas por Jesus. A ressurreição de Cristo trouxe benefícios a todos nós. Com a ressurreição, muitas portas foram abertas para nós. Quais as portas? Os benefícios da ressurreição. E aí nós encontramos num texto de 1 Coríntios, eu não quero complicar muito, mas quero ser bem objetivo para que você saia daqui lembrando disso. A primeira porta que foi aberta para nós, versículo 15 de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. 1 Coríntios diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O próximo versículo, leitor: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O próximo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Volta o versículo 55, a igreja toda: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E a primeira vitória, que é a ressurreição de Cristo, a primeira porta que ele abriu, a porta da morte. A morte foi vencida. Deu para entender, queridos? Se tem uma coisa que traz temor ao nosso coração, é a morte. Todos nós sabemos que vamos morrer, nasceu, vai morrer. E se Cristo não voltar antes, vamos morrer. E os métodos, a ciência tem procurado de todas as formas prolongar a vida, mas ainda assim a morte física é uma realidade para todos nós. E a morte, quando você já fez muitos cultos fúnebres, mas quando se trata de um familiar seu, a dor da morte é maior. Quem está presenciando na casa de paz, de velório, as pessoas chorando, você pode até chorar, somente quando o corpo vai saindo para o sepulcro. A família ali, todos se desesperam, você às vezes chora naquele momento. Mas quando acontece com você, a dor é muito mais profunda. Na ressurreição de Jesus, ele venceu a morte. Nós vamos ressurgir dentre os mortos. Heitor, tem a Bíblia Linguagem de hoje aí?
Coloca a Bíblia Linguagem de hoje e vamos ler capítulo 15, versículo 20, na Bíblia Linguagem de hoje. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão. A morte foi vencida. Não só Cristo ressuscitou, mas nós que estamos em Cristo vamos ressuscitar também. Por isso a morte foi vencida. O próximo versículo, o que diz? Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Então a morte foi derrotada. A porta da morte foi aberta. Ela foi vencida. A Páscoa, ela traz isso à nossa mente, que nós não somos derrotados, somos vitoriosos, porque Cristo venceu a morte. A morte foi vencida. Amém? Uma outra porta que encontramos nos textos bíblicos, Lucas capítulo 23, a partir do versículo 45, 48, nós temos uma outra bênção, uma outra porta que foi aberta para nós. Olha só o que diz: quando Cristo, o ressurreto, entra em nossa vida, entra em nossa casa, Ele abre o nosso entendimento para a palavra que está escrita, a Escritura Sagrada. Então, Lucas, no capítulo 23, 45, o sol deixará de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. O versículo que fala, versículo 48, Heitor? E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas é um versículo que eu perdi, que fala as Escrituras Sagradas. Vê se acha ele aí para mim, Heitor. Deus nos deu o entendimento, abriu o nosso entendimento para compreendermos a sua palavra, o que está escrito na sua palavra, as Escrituras Sagradas. Quando eu leio a palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele me enche da palavra, me faz lembrar como aplicar a palavra no dia a dia da minha vida. Quando o meu coração fica angustiado, a palavra de Deus é um bálsamo que refrigera a minha alma. A palavra me orienta o que devo fazer. E aqui é obra do Senhor nosso Deus. 24, 45, obrigado, coloca aí, Heitor. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Só foi possível essa obra pela ressurreição de Cristo. Nós abrimos a palavra e nós temos o discernimento que recebemos com a ajuda do Espírito Santo da palavra de Deus. Quando estamos angustiados, abrimos a palavra fala ao nosso coração. Se estamos desorientados, a palavra de Deus orienta. Se estamos angustiados, a palavra de Deus traz consolo. Se estamos perdidos, a palavra traz aquilo que realmente precisamos. A palavra orienta a fazer o certo e é obra de Jesus. Mas há uma tristeza grande
porque há uma pobreza, a falta de conhecimento da palavra, a falta de dedicação à palavra. Nós temos disponíveis nas livrarias, no mercado, Bíblias de várias traduções, temos materiais de discipulado, de programa de integração na igreja, de várias maneiras, mas há uma lentidão, uma falta de ânimo, uma falta de interesse, uma falta de fome pela palavra, a palavra de Deus. Às vezes, procura orientação de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma pessoa que mexe com macumbarias, de um espírita, de um pastor, de um padre, mas não vou para a palavra. A palavra resolve, a palavra traz luz, a palavra ela orienta de forma segura. E essa porta foi o Senhor que abriu. Coloca lá de novo, Heitor, por favor, nesse versículo. Após a sua ressurreição, ele abriu essa porta, versículo 46. Vamos todos ler? Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Isso após a ressurreição de Jesus. Querido, leia a palavra, busque orientação na palavra, anime-se com a palavra do Senhor. Uma outra porta que a ressurreição nos abriu, Lucas capítulo 24, versículo 51. Vamos ver o que diz. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aonde? Aos céus. A ressurreição abriu a porta do céu. Lá está Jesus. Ele controla. É Ele que controla a porta do céu. Jesus é o guardador da porta do céu. Só por Ele podemos entrar no céu de Deus. Só por Jesus a gente pode entrar na sala do trono. A ressurreição está garantida. A palavra de Deus está aí. O céu se abriu para recebê-lo. Há uma barreira que é o pecado. Mas quando sou lavado com o sangue de Jesus, há o céu para mim. O céu se abre ao céu, aonde iremos morar. E eu sempre gosto de visualizar na porta do céu Jesus com a mesa, e imagine sobre aquela mesa um café da manhã repleto e muitas coisas boas e gostosas, e Ele está ali recepcionando. E você chegando na porta do céu, Ele diz: seja bem-vindo, Brendo, sente-se, está aqui a mesa. E assim sucessivamente cada um de nós. A porta do céu foi aberta. Ele diz aqui: estando ainda a abençoá-los, Ele os deixou e foi elevado ao céu. E lá está, esperando eu, esperando você, esperando aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém? A Páscoa, a ressurreição de Jesus, nos traz essa lembrança que portas foram abertas. E aqui a porta do céu. Um outro benefício que o Senhor nos proporcionou por meio da ressurreição, no versículo 20 de Mateus, capítulo 28. Esse versículo é bem conhecido. Pensar na ressurreição de Cristo é sentir os benefícios que Ele traz. E já falamos de algumas portas que foram abertas. E aqui nós temos mais uma porta
que foi aberta após a ressurreição, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o que diz aí? Até o fim dos tempos. Quem está vivo faz uma declaração desse nível. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos ler nessa tradução? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você se sente só? O que a irmã Kátia disse aqui é pura verdade. O anjo do Senhor assumiu o volante do carro e fez a prova por ela. Pode ter certeza. Pode ter certeza disso. E ela é muito responsável, muito capacitada, é uma condutora que certamente vai cumprir toda a lei. Por isso o anjo veio e ajudou. Você se sente desprezado, solitário, você se acha incompreendido, sem amor, desrespeitado, enfraquecido? Olha essa porta que Deus abriu pela pessoa do seu Filho Jesus. Ele disse: eu estou com você. Eu estou com você. E quando você está dormindo, Ele dorme? Ele não dorme. Ele está olhando você. A irmã Ana Maria morava num setor no estado de Roraima chamado Caçari, um bairro mais ou menos de pessoas de classe média alta, e o pastor Valdir não estava em casa, e ela chegou do trabalho da igreja já no sábado, tarde, e a Mônica e a Juliana, suas filhas, quando abriram o portão da casa, ela entrou com o carro, e as meninas já foram para os quartos e se deitaram, e a irmã Ana Maria deitou, aqui lá na minha região chama estufado, mas aqui chama sofá, né? Sofá aqui, sofá, e ali ela adormeceu. Quando a irmã Ana Maria levantou, acordou de manhã, a casa aberta, o portão aberto, tudo aberto. Meu Deus! Ficou preocupada. E a vizinha da irmã Ana Maria trabalhava na época com costura, e entrou lá naquele momento e disse: Ana Maria, eu passei a noite costurando, e da janela da minha casa eu olhava pelo portão da sua casa e via gente circulando dentro da casa. Você passou a noite acordada, por quê? A irmã Ana Maria entendeu rapidamente. Eu dormi, a Mônica e a Juliana dormiram, então quem que estava dentro da casa? Os anjos do Senhor. Ela não estava sozinha. O anjo do Senhor veio, ajudou a irmã Kátia. O anjo do Senhor te ajuda. O anjo do Senhor está contigo, comigo. Quantos apuros eu já passei na vida. O anjo do Senhor me fortaleceu, me juntou do chão quando caí. Coisas boas Ele me proporcionou. E mais uma porta, que é a ressurreição de Cristo, que Cristo abriu por meio da sua ressurreição, nós encontramos em Romanos capítulo 8, versículo 34. E vamos ver o que diz esse texto, Romanos 8, 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu
e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, também intercede por nós. Uma declaração desse nível, só quem está vivo que faz. Ele intercede por nós. Muitas vezes a gente se sente indigno, insuficiente. Às vezes a gente pisa demais na bola, mas nós temos um intercessor por nós. Ele diz isso aqui, e também intercede por nós. Quem que intercede? Cristo Jesus, que morreu, mas que ressuscitou e está à direita de Deus, intercede por nós. Queridos, o que nós precisamos aprender é descansar em Deus. O que nós precisamos aprender é confiar em Deus. Ele abriu muitas portas. Muitas portas foram abertas para proporcionar a você e a mim bênçãos celestes. Nós temos um Pai. Nós não somos uma folha seca. Nós temos alguém que intercede por nós. E como diz um pastor que eu gosto muito de ouvir as suas pregações, ele é peruano, pastor Alejandro Bolhon, nós somos as coisas mais lindas de Deus. Ele intercede por nós. A ressurreição de Jesus abriu muitas portas. Eu só citei poucas portas, milhares e milhares de portas. Quando você lembrar na Páscoa, chegar no próximo ano, lembre-se que Ele abriu muitas portas. E você é especial. Uma vez eu encontrei um homem, ele estava tão para baixo, tão devagar. Ele disse: pastor, o senhor já viu o vômito do cachorro? Eu disse: já. Pois é, eu sou igual o vômito do cachorro. Ele estava com a sua alma dilacerada, com a sua vida arruinada. Mas Cristo levantou ele. E ele era filho de uma senhora paranaense, Lindomar. É uma senhora que eu encontrei no bairro do Raiar do Sol. E a dona Lindomar era mãe desse senhor. A verdade é, portas foram abertas por meio da ressurreição de Jesus. Amém? Se você está aqui nessa noite, e se você se acha enfraquecido, incapaz, Jesus está de braços abertos para você. Não importa o que você fez ou o que faz, mas com o sangue de Jesus, Ele quer te lavar, te purificar. Ele te ama. Você é a coisa mais linda de Deus. Reconcilie com o Senhor. Faça a oração, entregue sua vida ao Senhor. Não há outro caminho. Não há outro lugar seguro. O nosso Jesus que exaltamos nessa noite, Ele é real. Ele está ouvindo tudo que está sendo falado e que foi falado aqui nessa noite. Saia daqui com o coração cheio de esperança, porque Jesus está vivo. Não confie nos homens, não espere dos homens, espere de Jesus, chore aos seus pés. Quando a porta do céu foi aberta, muitas vezes eu, angustiado diante das lutas da vida, eu me ajoelhei e me ajoelho, e muitos aqui fazem isso, e quando começamos a orar,
a gente começa a visualizar pela oração a porta do céu aberta. E Jesus derramando graça.